Olá, boa noite, muito bem-vindos à nossa live de professor Quem é Entende. O tema da nossa live de hoje será Fundeb. Muito bem-vindos. Boa noite, Thalita, boa noite, professor Aurívio. O professor Aurívio será o nosso convidado desta noite para a gente conversar sobre o Fundeb, que é o Fundo de Investimento da Educação. Mas para a gente entender melhor, ele vai conversar conosco. Vamos só esperar uns minutinhos para o pessoal ir chegando, para o pessoal ir entrando. Olá, Edriele. Boa noite, muito bem-vinda. O professor Aurívio já mandou. Obrigada, Thalita. Pois é, a gente está com esse projeto. Essa vai ser a quinta ou sexta live que a gente faz aqui no Elear Instituto. E aí, cada semana a gente aborda um tema relacionado à educação. E como o tema mais comentado de educação nas últimas semanas foi o novo Fundeb, hoje a gente vai conversar sobre ele para a gente entender melhor. Bom, então vamos lá, vamos começar. O novo Fundeb foi aprovado. Essa notícia estava em todas as manchetes de todos os veículos que comunicam e anunciam educação. Mas afinal, o que é esse novo Fundeb? E o que esse Fundeb tem a ver comigo, professor, que estou atuando lá em sala de aula? De acordo com o site do MEC, o Fundeb é um importante compromisso da União, ou seja, do Brasil, com a educação básica, na medida que aumenta 10 vezes o volume anual dos recursos federais. Além disso, materializa a visão sistêmica da educação, pois financia todas as etapas da educação básica e reserva recursos para os programas direcionados a jovens e adultos. A destinação dos investimentos é feita de acordo com o número de alunos da educação básica, com base em dados do censo escolar do ano anterior. O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do programa são feitos em escalas federal, estadual e municipal, por conselhos criados especificamente para este fim. O Ministério da Educação promove a capacitação dos integrantes dos conselhos. Bom, vamos entender melhor o que é isso tudo? Para conversar hoje aqui conosco, a gente tem o professor Aurívio. Vou chamar ele aqui agora para entrar junto. Estou chamando, vamos aí que ele já deve entrar. Olá, Laís. Professor Aurívio, boa tarde, ó. Boa noite, tudo bem? E você, como é que você está? Bem também, bem também. Professor Aurívio, vamos lá. Para quem está chegando agora, para quem ainda não te conhece, eu gostaria que o senhor se apresentasse para nós. Quem é o professor Aurívio nesse mundo, nesse meio que está lutando pela educação pública brasileira? Bom, eu sou professor da rede estadual, diretor estadual do Sindiut, de Minas Gerais, licenciado nesse momento. Desculpe, falei muito hoje, viu? Que bom. E por conta de participar da direção do Sindiut, fui designado a participar do Conselho Estadual do Fundeb, e lá fui eleito vice-presidente no primeiro mandato, e agora no segundo eu estou atuando como presidente do Conselho Estadual do Fundeb. Conselho que é o órgão fiscalizador da sociedade para os recursos do Fundeb utilizados na rede estadual. Então, nesse contexto que eu me encontro agora nessa luta
sanha para manter o Fundeb vivo e permanente. Que bom. Professor Aurílio, para quem nunca ouviu falar de Fundeb, como que o senhor explicaria o que é o Fundeb de forma bem sucinta, bem rápida, para essa pessoa entender? Vamos primeiro desmistificar. Antes da Constituição de 88, a educação pública no Brasil não era um dever do Estado e direito de todos. Ela era uma educação que quem podia entrar, entrava. Quando não tinha vaga, não tinha vaga. A partir da Constituição de 1988, a Constituição determina que todo cidadão brasileiro, criança, jovem, adolescente e adulto, tem o direito à educação. Ora, para garantir esse direito, o Constituinte estabelece que os estados e municípios têm que pegar 1/4 da sua arrecadação, ou seja, 25%, e investir em educação. Isso está previsto na Constituição Federal de 88. Ocorre que, mesmo com essa previsão constitucional, que também foi para as constituições estaduais e para as leis orgânicas do município, nos anos subsequentes a 88, isso não se transformou numa realidade. Ou seja, havia previsão legal, mas na prática não acontecia, principalmente nos municípios, onde os gestores, os prefeitos de então, tinham o péssimo hábito de pegar recursos da educação e aplicar em qualquer coisa e falava que era educação. Tipo assim, na cidade tem um time de futebol, né? Então tem que levar esse time de futebol para jogar numa outra cidade, tem transporte, refeição, hotel, e aí aquilo era considerado educação. E assim foi tocando. Só que isso promoveu uma grande comoção no Brasil, porque apesar de ter essa previsão legal, os trabalhadores de educação passavam dificuldades. Não recebiam o 13º, recebiam em algumas cidades com 6 meses de atraso. Tinha outra questão de professores receber 1/4 do salário mínimo. Isso era em nível nacional. Bom, como tinha previsão legal, em 94 criou-se o Fundef. Era pegar uma parte desse recurso já previsto na Constituição, criar um arcabouço jurídico e obrigar que o gestor aplicasse em salário e na escola. Então, o Fundef foi voltado para os municípios. Então, o Fundef tinha um prazo de vigência. E esse prazo de vigência foi até 2006. Em 2006, o Fundef é extinto por lei, porque ele tinha um prazo. E no momento em que governava o então presidente Lula, houve um grande acordo nacional de transformar o Fundef em Fundeb. E aí, esse arcabouço jurídico ampliou-se, incluindo, além do ensino fundamental, também o ensino infantil e o ensino médio, em todas as suas variáveis. Ensino regular, EJA, profissionalizante, toda a estrutura do ensino básico no Brasil ficava sob esse guarda-chuva jurídico chamado Fundeb. Os recursos são os mesmos, ou seja, de impostos arrecadados pelos estados. ICMS, IPVA, né? O TCMD, essa cesta de impostos, que parte deles vão formar o fundo chamado Fundeb. São 27 Fundebs no Brasil. São 26 estados e do Distrito Federal. Quando o Fundeb foi criado, o governo federal comprometeu-se a complementar em no mínimo de 10% aquilo que fosse arrecadado pelos estados e municípios para complementar o chamado custo aluno para aqueles municípios que não atingissem a média do Brasil. Ou seja, o custo aluno é um cálculo nacional. O município que, por arrecadação própria, não atinge essa média, a União complementaria. Só que, hoje, somente 9 estados do Brasil têm esse privilégio. Com o novo Fundeb, que nós vamos falar, isso muda. Minas, por exemplo, será o estado mais beneficiado com o novo Fundeb. Né? Minas será o mais beneficiado. Porque os 9 estados que já têm continuarão tendo aquela contrapartida da União. Mas Minas é zero hoje
a contrapartida da União para Minas. E Minas vai receber. Então, principalmente as pequenas cidades, as cidades de pouca arrecadação. Então, o Fundeb é isso. É algo simples, é um arcabouço jurídico que pega parte daquele recurso que já está previsto na Constituição e cria com ele uma estabilidade, ou seja, só pode usar nisso, que é salário de trabalhador e investimento em escola, reforma de escola, ampliação de escola, estruturação da escola. Ou seja, assim evitou-se que gestores usassem recursos da educação prevista em outros aparelhos. Então é importante que a gente diga isso. Por isso, a grita tão grande quando o Fundeb vai extinguir. Porque prefeitos sabem que sem ele, principalmente pequenas cidades, não sobreviveriam. E também o próprio trabalhador da educação sabia que a vida dele funcional, com plano de carreira, piso, salário em dia, pelo menos, estaria comprometido a partir de 2021, se o Fundeb não continuar. Entendi. Professor Aurívio, outra coisa que se noticiou muito também é que o novo Fundeb, agora ele é permanente. O que significa um Fundeb permanente e por que é importante esse Fundeb ser permanente? Exatamente pelo que a gente está vivendo. Veja, quando o Fundef extinguiu-se por lei, que ele tinha um prazo de vigência, criou-se um problema no Brasil, porque vai extinguir, como é que vai ser, o que vai substituir. Então, tem disputas políticas cada vez que se debate uma lei. Tem gente que acha que é de um jeito, gente que acha do outro, que é normal. Mas, ao transformar o Fundeb em colocá-lo na Constituição brasileira, ao estabelecê-lo como constitucional, evita essa disputa política a partir de agora. Ou seja, estabeleceu-se a lei, estabeleceu-se que ele está na Constituição e vamos seguir em frente. É óbvio que tudo que foi previsto, está previsto no novo Fundeb, vai carecer de uma regulamentação por lei ordinária. Mas a lei não pode contrariar o que já foi definido na PEC. Então, para a gente fica a intenção de que agora a gente pode planejar a educação como política de Estado e não política de governo. Política de governo. Ou seja, um ganha a eleição, muda tudo. O outro ganha a eleição, pensa do outro jeito, quer fazer de novo. Não, a educação tem que ser política de Estado. Independente de quem ganha a eleição, qual pensamento tem, a educação ela tem que seguir em frente. Excelente. Outra questão. A participação do governo no Fundeb hoje é de 10%. Eu acho que essa pergunta já... Não foi não. E com o novo Fundeb, passará a ser de 23%. Como se dará esse aumento de 10% para 23%? Ano que vem, a gente já vai ver esse dinheiro na educação? A diferença está no seguinte, Laís. Como eu disse, quando o Fundeb foi criado, esses 10% é para complementar para quem não atinge o padrão custo-aluno, certo? Então, os estados que não atingiram, os municípios desses estados recebiam essa complementação. A partir de agora, do ano que vem, 2021 já vai ser, em vez de 10%, 12%, depois 15%, até que em 2026 chega aos 23% que você colocou. Para nós foi uma grande vitória. Por quê? Porque nós trabalhávamos sempre com uma expectativa muito alta, que era, nós queríamos lá na CONAI, a gente queria 50% de complementação. A gente sabia que era difícil, mas a gente almejava isso. A partir da que foi para o Congresso, a gente sabe que isso foi reduzindo. De 50 virou 40, virou 30, virou 25 e virou 20. O acordo era 20. E no final da votação a gente teve a felicidade que se ficou em 23 essa complementação. Essa diferença complementar de 10 para 23
lembrando que isso é mínimo. Um governo federal que olha a educação com carinho pode contribuir com mais de 23, tá? Pode ser 25, 26. O mínimo é 23, que vai ser alcançado. O governo federal, com carinho, também não precisa esperar até 2026 para chegar aos 23. Pode antecipar essa complementação. Agora, a partir de 2021, essa diferença, ou seja, aquele que for acrescentado além dos 10, vai ser direcionado para os municípios que não atingem o padrão, mas que, porventura, podem estar em estados ricos. Por isso que eu vou citar Minas beneficiada. Por que Minas beneficiada? Porque hoje nenhum município de nenhum recebe complementação da União, por mais que seja carente esse município. Nenhum. A partir de 2021, pode-se chegar a 500 municípios de Minas recebendo complementação. Hoje mesmo fiz uma live com o pessoal da região de Governador Valadares e passei os números e eles ficaram encantados, porque o próximo gestor terá mais recursos para aplicar em educação, em salário, em melhoria da escola, em melhoria da qualidade, que hoje não tem essa complementação. Nenhum município de Minas tem. Então, por isso, esse aumento da contribuição do governo federal para o Fundeb é extraordinário. Lembrando que vai chegar a 23 até 2026. Mas o governo federal pode antecipar esse aumento e, independente da legislação, ele pode contribuir com mais de 23. 23 é o mínimo. Ou seja, isso foi uma vitória nossa, assim como o novo Fundeb ser constitucional e também esse valor de 23%, que é a contribuição da União, também é extraordinário. Uma vitória de toda a sociedade brasileira como um todo, né? Pois é, essa nem estava no script da... do professor Maurício. Dá um retorno aí para a gente. Você cortou. Voltou. Essa é uma pergunta que não estava nem no nosso script, mas já que o senhor falou, uma vitória nossa da sociedade. De quem que pertence essa vitória? Porque agora que ela está aí, que está todo mundo comemorando, todo mundo quer o trunfo dela, né? A gente vê o governo federal falando que foi ele que fez, que foi ele que aprovou, vê outros deputados falando que foi eles. De quem que é o mérito do Fundeb? Essa nem estava na pergunta, mas ocorreu de perguntar aqui agora. Eu acho que o mérito real do novo Fundeb, ele é de todos nós mesmos. O novo Fundeb, a PEC 15 é de 2015, portanto, ela tramitou no Congresso por exatamente 5 anos, né? Nós tivemos ainda outras PECs que iniciaram lá no Senado e que, por acordo com a Câmara, foram retirados de tramitação e incorporados ao relatório da deputada Dorinha, já no final, ou seja, eu estive em Brasília no mês de... um pouco antes do início da pandemia. Foi a última reunião presencial que a comissão teve. E eu estive lá e conversava com os deputados e deputadas, e havia esse acordo em que o senador Arns, do Paraná, que é o relator, deve ser o relator no Senado, ele fez esse grande acordo com a deputada Dorinha, que era relatora na Câmara, para que caminhasse tudo. Todos nós somos vitoriosos. Agora, isso não é só de deputado, de quem que seja. Essa parte de discutir o Fundeb, ela foi discutida, o novo Fundeb, em 3 conferências nacionais de educação. Eu estive nas 3 e participei exatamente desse tema nas 3 vezes que eu estive lá, desde a discussão municipal, passando pelo Estado e em Brasília. E a gente sabia das dificuldades, sabia que seria
intenso debate, mas foi um trabalho a muitas mãos. Há centenas de pessoas que deram sua contribuição, sua paciência, pessoal que fez conta, pessoal que levantou dados. Teve uma Universidade Federal de Goiás, se não me engano, fez um trabalho espetacular, levantando dados do que o Fundeb representava no Brasil para a educação básica, e os números foram apresentados na CONAI. Então, é um trabalho de várias pessoas, centenas de pessoas. Não é uma vitória de um, mas é uma vitória de todos nós, e principalmente nesse momento de votação, porque não sei se você sabe, no início da manhã daquele dia da votação da Câmara, do primeiro turno, nós estávamos com medo de não passar o Fundeb, por uma razão. O governo federal era contra e 7 governadores eram contra. Infelizmente, o governador de Minas era contra o novo Fundeb. Então, 7 governadores, com o peso de que é um governador, mais o governo federal contra, a gente tinha receio de não alcançar. Mas foi tão bonito o trabalho, tão espontâneo, que jovens, crianças, começaram a fazer o hashtag #VotaFundeb, e foi maciço, né? E os trabalhadores, as entidades, a nossa confederação atuou decisivamente dentro do Congresso, a CNTE. Enfim, foi um trabalho a várias mãos na construção e um trabalho a milhões de mãos na exigência da votação. E que nós vamos fazer novamente agora no Senado, para aprovar no Senado e, se Deus quiser, caminharmos nesse final de ano para as leis complementares que vão regulamentar o novo Fundeb. Era proposta do governo federal que parte do Fundeb pudesse ser aplicada para pagamento de inativos. Por que a categoria lutou tanto contra isso? O que tem de errado se o Fundeb pagasse os inativos? Porque o inativo ou o aposentado, a origem do salário dele, ou da pensão, quando for pensionista, é o fundo de pensão. O fundo de pensão, vamos em Minas. Quem é efetivo da rede estadual de Minas, quando ele se aposenta, quem tem que pagar o salário dele chama, que agora o governador quer reformar. Quem é da iniciativa privada, quem paga é o INSS. Não há justificativa alguma de você pegar recurso do Fundeb para pagar aposentadorias. Aposentadorias têm uma lógica, é fundo de pensão, certo? Então, pode ser regime próprio, se tem o IPSENG, tem municípios que têm seu regime próprio. Então, o regime próprio é que paga o salário de quem se aposenta, certo? Nós, é para financiar a educação, o salário de quem está trabalhando, as reformas da escola, ampliação, modernização, enfim, equipamento, tudo que se relaciona à educação no momento. Quem aposenta, ele já deu a contribuição, ele pagou por anos a fio a contribuição previdenciária. E agora, o instituto que ele contribuiu é que tem que garantir a aposentadoria dele. O problema nosso é que os institutos, quando começam, eles têm muito dinheiro, porque tem muita gente contribuindo e pouca gente usufruindo. Mas quando ele chega a um ponto em que você começa a ter muita gente aposentada, muita gente adoecida, aí o gestor invariavelmente fala que o instituto está quebrado. Mas se você fizer uma recordação em Minas, rapidamente, Minas, mais de 10 bilhões de reais, 10 bilhões de reais foram retirados dos institutos de previdência dos servidores do Estado, por vários governos de Minas. Fizeram leis que pegaram o dinheiro, ou seja, usaram para outras questões de governo, botaram no caixa único e fizeram, e agora, quando você precisa pagar os aposentados, o gestor do dia fala, não tem dinheiro, vamos ter que tirar direito de vocês. Mas, na verdade, esse recurso que é da Previdência, ele foi constituído, só que, no caso de Minas especificamente, ele foi retirado dos seus institutos
e colocar no caixa único do governo para poder financiar as coisas do governo. E agora o pessoal que precisa, que contribuiu, que tem o direito de ter aposentadoria, o governo fala que não tem recurso para pagar. Então é mais ou menos isso que acontece no Brasil. E não é de hoje, é de sempre. É, revoltante. Bom, eu dei umas pesquisadas e dizem que o novo Fundeb, no mínimo 70% do seu valor deve ser destinado para pagamento de salário dos professores. Isso quer dizer, professor Aurívio, que finalmente os estados e os municípios vão ter o dinheiro para cumprir o piso salarial? Quer dizer que o professor tem aí uma chance de aumento salarial? O que significa esse 70% do Fundeb para salário do professor? A diferença, Laís, é a seguinte, que a legislação do Fundeb atual diz o seguinte, o mínimo de 60% para o magistério. Mínimo de 60% para o magistério. Então, há a interpretação jurídica de alguns que, quando se fala em magistério, não se inclui, por exemplo, o pessoal de secretaria, né? Ou o pessoal do ASB, que é a merendeira. No caso do Estado de Minas Gerais, não é verdade. Essa não é uma verdade. No caso de Minas Gerais, do Estado de Minas, hoje, todo o recurso do Fundeb cobre a folha integral da educação. Hoje, o recurso Fundeb, 100% do Fundeb, 93% do Fundeb, 93%, 94%, varia de mês a mês, mas mais ou menos isso. 93%, 94% do recurso do Fundeb, mensalmente, cobre toda a folha da educação em Minas Gerais, da rede estadual. E aí eu estou falando de diretor, estou falando de inspetor, estou falando de pessoal que trabalha em superintendência, eu estou falando de todo mundo, exceto a secretária de educação, ela não pode receber pelo Fundeb. Mas todos que atuam na educação acabam recebendo seus salários pelo Fundeb de Minas Gerais. Então, hoje, a verdade, para Minas, por exemplo, a rede estadual, isso não vai alterar em absolutamente nada, porque já usa 93% para pagar a folha. Mas tem municípios que têm essa dificuldade, ou seja, que o prefeito estabelece não como um mínimo de 60%, mas como um máximo de 60%. Então ele pega o Fundeb e fala, 60% é para salário, e os outros 40% eu vou fazer o que eu puder, como a lei permitir. E aí o salário fica achatado, e o plano de carreira fica inconsistente. Então, essa é uma realidade de vários municípios. Essa nova mudança de 60% para 70%, então ela permite agora que o ente da federação, seja município ou estado, inclua no pagamento do Fundeb também os outros trabalhadores da educação, e não só professores. Na legislação atual, apesar de falar do magistério, existem interpretações que impedem que pague outros servidores da educação com o Fundeb. Não é o caso da rede estadual. A rede estadual paga todo mundo, todos, com o recurso do Fundeb. E ainda sobra os 8%, viu? Por mês. Sobra os 8% por mês aí que a gente não sabe onde que está sendo aplicado. Agora eu estou muito encucada. Porque, deixa eu só diminuir a luz aqui, que o pessoal mandou mensagem para mim falando que ela está um pouco estourada. Aí. Porque acontece o seguinte, aqui em Minas já fui tanto contratada quanto efetiva no estado de Minas. Hoje eu não estou mais. Exonerei o meu cargo, porque, como conversei lá com o senhor, eu não consegui a remoção que eu precisava. Mas sempre não, no meio do governo Pimentel e depois do Zema, havia a conversa de que não tinha dinheiro para pagar o professor. Né? E Zema bate muito isso na tecla, a gente não tem dinheiro para pagar o professor. Entrou aí na questão do Covid, né? E aí o salário do professor atrasa porque não entra dinheiro para pagar.
tem que ser parcelado, 13º é sempre uma novela, a gente não conta mais com o nosso 13º, porque sabe que vai demorar. O que está acontecendo com o estado de Minas, então? Que não paga os professores mineiros? Infelizmente, em Minas, como em quase todos os municípios, ou o recurso do Fundeb, que deveria ser de forma específica, ele acaba indo para o caixa único do Estado. Então, o que o governador faz? Existe uma conta contábil do Fundeb, ou seja, o registro de quanto tem. Todo recurso Fundeb é diário, todo dia cai dinheiro. Quando você paga o seu IPVA do carro, 20% dele já vai para a conta do Fundeb. Então, ICMS comprou, recolheu o ICMS, parte dele é Fundeb. Então, o recurso é diário caindo na conta Fundeb. Só que, como ele cai no caixa único, o gestor se acha no direito, e é um absurdo, ele se acha no direito de pegar esse recurso, usar para outra coisa e depois deixar para pagar o salário quando der. Vou lembrar você que no mês de abril, foi o único mês que durante a pandemia a arrecadação caiu verdadeiramente. A gente tem esse levantamento mês a mês no Fundeb, caiu um bocadinho no mês de abril. Você há de se lembrar que mais ou menos no dia 20, o governador foi a público dizendo que não tinha dinheiro para pagar o Fundeb, o salário da educação. Uhum. Eu acompanho, nós temos a condição de acompanhar diariamente essa conta, ou seja, o valor, nós verificamos que na conta tinha quase R$1 milhão, contabilmente, ou seja, é como se tivesse que estar depositado lá. Olha, eu falei, olha, isso eu não posso admitir. Eu, como servidor, meu salário, o salário de meus companheiros, colegas, não pagá-los e na conta Fundeb tem R$1 milhão, sendo que a folha da educação integral, aquilo que eu te falei, todinha, é 500 milhões. Então, dá para pagar quase 2 folhas. E ele não tinha pago parte do 13º, você lembra disso? Que no ano 19 uma parte não recebeu, e não tinha pago o salário e falava que não tinha dinheiro. Pois bem, eu fiz um vídeo, esse vídeo viralizou em Minas Gerais, não sei se você se lembra, e depois eu fiz um vídeo, porque eu fui questionado por que era a minha palavra contra a palavra do governador. Aí eu peguei o Diese, fez para nós, que nos auxilia, que nos ajuda nessa contabilidade, ele fez um extrato mês a mês da arrecadação, do saldo e de quanto foi pago de salário. Mês a mês, desde janeiro. E eu publiquei mostrando que naquela data tinha 992 milhões de reais na conta Fundeb. Se o dinheiro não estava lá é porque ele pegou e usou para outra coisa, mas que tinha que estar lá, tinha. Aí ocorreu simples, se não me engano foi numa segunda que eu publiquei esse extrato, na terça, 7 horas da manhã, ele chamou a imprensa e disse que ia pagar o 13º. E anunciou o pagamento da folha dos trabalhadores. Ou seja, o dinheiro existia, ele usou para outra coisa. E aí, como foi provado que esse dinheiro tinha que ser da educação, ele foi obrigado a pagar. Então, na verdade, o que se faz hoje é isso. Pega-se o recurso do Fundeb, que é da educação, coloca-se no caixa único, o governo utiliza como ele quer e fica postergando a folha de pagamento da educação. Eu fiz um levantamento mês a mês, no 5º dia útil, que é como manda a lei, que você tem que receber o salário. Mês a mês. Todo mês, no 5º dia útil de cada mês, todos os meses, o Estado tinha recurso para pagar, se não a totalidade da folha de pagamento, mas pelo menos aquela parcela, a primeira parcela que ele chama, né, de até R$2.000, todo mês é possível pagar no 5º dia útil os R$2.000. Para todos. Talvez não dê para alcançar a totalidade da folha. Aí sim, um pouquinho para o meado do mês. Como eu te disse, o Fundeb todos os dias tem arrecadação. Então ele poderia deixar mais para frente aquela complementação, o que eles chamam de segunda parcela. Mas, na verdade, todos os meses, absolutamente todos os meses,
o governo tem recurso do Fundeb, se não para pagar a integralidade da folha, pelo menos a primeira parcela, ele pode pagar sim no 5º dia útil. E lembrando, quando fala em R$ 2.000, para a educação significa 80% da categoria. 80% de todos os servidores recebem até 2.000. Então, se ele pagar a primeira parcela no 5º dia útil, ele está fazendo com que 80% dos trabalhadores de educação não paguem juro em banco, não paguem juro de cartão de crédito, não atrasem os seus empréstimos, enfim, volta à normalidade. Os outros 20%, quando não for possível, aí sim, cria-se uma segunda parcela para meados do mês. Portanto, é uma grande inverdade de gestor, seja do governador, seja de prefeitos, de dizer que não tem recursos para pagar o trabalhador da educação em dia no seu direito. É importante saber disso. Como que o Fundeb, então tá, a gente recolheu, criou o fundo, tudo só pode para a educação e tudo mais. Como que o Fundeb é distribuído? É só por número de alunos? Porque, por exemplo, professor Aurélio, eu já trabalhei em algumas escolas estaduais aí em Minas, aí em Araguari. Hoje eu não estou em Araguari mais, não. E eu trabalhei em escolas onde visivelmente tinha mais recurso do que outras. A gente percebia, eu imagino, né, que elas tinham. A gente percebia isso até na merenda. A merenda de uma escola tinha muito mais qualidade do que a merenda de outra escola. E na escola que eu percebo que tinha mais dificuldade de fazer reforma, que tinha dificuldade com merenda, é uma escola com poucos alunos. Então, tudo que importa é ter muito aluno matriculado? É por aluno mesmo. Hoje, a regra atual até dezembro é a seguinte: arrecada-se os impostos, aí você faz o levantamento dos alunos matriculados naquela rede, né? E você distribui para aquela rede. Não é por escola, é por rede. Então, é rede estadual e redes municipais. Então, você devolve esse dinheiro para o município pelos alunos matriculados, certo? E assim, você tem o financiamento. Então, o município pega aquilo lá e vai fazer sua folha de pagamento e seus investimentos na educação. Não é o caso da merenda. Fundeb não tem nada a ver com merenda. Fundeb, merenda é outro recurso, é outra origem, e ele vem direto do governo federal para a rede, para a rede, seja a rede estadual ou a rede municipal, que é redistribuído. No caso de Minas, no governo Pimentel, ele criou uma legislação em que ele dobrava, ou seja, o valor que vinha para Minas, para cada município, ele dá, se viesse, por exemplo, R$ 1.000 para aquele município, ele acrescentava 1.000. Hoje eu não tenho isso eu não sei se está sendo cumprido, eu não tenho essa informação. Mas é assim que funciona. No caso da merenda, mesma coisa o transporte escolar. Não tem nada a ver com o Fundeb, tá? Então é importante que a gente coloque isso. Então não é, hoje infelizmente é por isso. É assim que funciona, é custo aluno mesmo. Você pega, distribui pelo número de aluno matriculado. Ou seja, quando você faz isso, você atinge uma média, um padrão, né? Você pegou um valor X, dividiu pelo número, você atingiu aquele padrão, ok? Qual que é o problema? O problema é que, quando tem um município que a arrecadação dele é menor, aí o que acontece? Ele, às vezes, tem um valor por aluno per capita abaixo do padrão nacional. Isso que, aí, nesses 9 estados, hoje, é complementado pela União para atingir esse padrão. No novo Fundeb, já muda. Todo município que não atingir esse padrão, independente se o estado é rico ou não, ele vai receber uma complementação da União para chegar a esse padrão. Quando o município tem uma arrecadação, através dos impostos, que ele já atingiu a média, está acima da média, não tem problema. E aqui está a grande sacada do Fundeb. Por quê? Porque quando você não tem estudante matriculado da sua rede com quantidade para resgatar
aquilo que foi aplicado no fundo pelo seu município, você acaba contribuindo para outro município. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos, aqui, você sabe muito bem, temos Uberlândia, uma grande cidade, uma imensa arrecadação, né? Só perde hoje para Belo Horizonte. O que ocorre? Uberlândia, a rede municipal de Uberlândia, não tem estudante matriculado em quantidade para resgatar tudo que é embutido no fundo de Minas Gerais por Uberlândia. Então, ele resgata em número de alunos. Ora, se ele contribuiu mais e resgatou menos, aquela diferença acaba indo para municípios que não têm arrecadação. É um efeito redistributivo do recurso da educação que é extraordinário. Esse é um efeito extraordinário que ocorreu no Brasil inteiro. E agora, com a contribuição do governo federal, isso se amplia, né? Agora, a partir de 2021, isso vai ter uma mudança para melhor, que é a instalação do CAC ou CAQUI, que é o custo aluno qualidade. Hoje chama custo aluno, ponto. Vai ser custo aluno qualidade. O que muda? Qual que é a lógica hoje? A lógica é, então, você arrecada o dinheiro do Fundeb, vê a quantidade de aluno, divide e manda para os seus eixos da federação, ok? Cada um com seu quociente. Com a implementação do custo aluno qualidade, muda a lógica, ou seja, vai se pensar primeiro na qualidade, ou seja, a escola, a rede municipal, a rede estadual vai ter que oferecer um padrão para o estudante, né? Um padrão de tal forma que o recurso do Fundeb vai ter que garantir essa qualidade. Se não o recurso não for suficiente, aumenta-se o recurso. Isso chama-se custo aluno qualidade. Vou dar um exemplo para que todos que estão nos acompanhando entendam. A maior parte das escolas estaduais, 90%, 96%, 98% da rede estadual de Minas não tem laboratório de ciências. Não tem laboratório de ciências, não tem laboratório de química, não tem laboratório de física, não tem laboratório. O custo aluno qualidade, para você garantir, você vai ter que ter laboratório de ciências em toda a sua estrutura, não só física, mas o professor para atuar naquele laboratório, insumos para poder fazer as experiências e as aulas práticas necessárias. Então, muda o padrão. Hoje, o recurso não dá, esquece o laboratório. Não, vai ter que ter o laboratório e vai ter que arrumar recurso para garantir o laboratório. Quadra coberta, não tem? Vai ter que arrumar recurso para quadra coberta. Banheiro adaptado para pessoas com necessidades especiais, não tem dinheiro? Vai ter que arrumar dinheiro, porque vai estar previsto no custo aluno qualidade. Então, muda a lógica. Vai ter a qualidade primeiro e o recurso vai ter que dar conta. Se o recurso não der conta, vai ter que arrumar mais recursos. Complementa-se, por isso a previsão sempre no mínimo. No mínimo. 23 é mínimo, pode ser aumentado. Assim como o Estado. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, ele anualmente, ele contribui para o Fundeb e não consegue pegar para resgatar recursos em torno de 2 bilhões de reais por ano. Por quê? Porque o Estado contribui para o fundo, mas não tem aluno matriculado no número que é suficiente para resgatar todo o recurso, então ele resgata, ele deixa para o fundo 2 bilhões, que vão acabar chegando em algum lugar, em uma cidade menor e tal, ou fica lá para ser usado de outra forma, mas que não resgata, não resgata. Então, é a terceira vitória que nós tivemos, que o CAC, o CAQUI, previsto no novo Fundeb. Mas muda tudo, tudo. Pensar na qualidade, não só em abarrotar a escola de aluno, mas também em dar uma estrutura, dar uma qualidade para esse ensino também. Muda demais. Isso é, para mim, de tudo que a gente conversou aqui, esse é um dos que mais importantes e a gente vai sentir isso em sala de aula. As escolas vão sentir isso. Quantas escolas estão lutando por quadra coberta, ó, há tempos? É importante a gente colocar isso, porque existem adversários do CAQUI no Congresso Nacional. Ele vai ter que ser regulamentado. Principalmente instituições de escolas privadas. Por quê? Simples.
Se você tem uma escola pública que tem laboratório, que tem ginásio, que tem anfiteatro, que tem qualidade, ou seja, e que você já contribuiu com seus impostos para aquilo que ele existe, por que você vai pagar uma escola particular? Aí então, eles são adversários nossos do CAQUI. Ou seja, eles não querem que melhore o padrão da escola pública, porque é óbvio que vai retirar grande parte dos estudantes que pagam escola privada no Brasil, em Minas Gerais, em Araguari ou em Montes Claros. Isso é uma praxe, é uma guerra que nós vamos ter que enfrentar quando da lei que vai regulamentar o CAC, ou o CAQUI, como alguns chamam de CAC, outros de CAQUI, é CAC, CAQ, CAC ou CAQUI. Bom, de acordo também com algumas coisas que eu pesquisei, desse mínimo, né, de 13% a mais que vai entrar no Fundeb, eles vão ser distribuídos assim: 2,5% para municípios com bons resultados educacionais, 10,5% de acordo com a necessidade dos municípios, desde que 5% sejam obrigatoriamente destinados para a educação infantil. Agora eu te pergunto, quais que são os parâmetros para a gente medir um município com bom resultado educacional? Para eu saber que esse município tem um resultado educacional melhor que esse município. Como que é isso? Aí nós vamos cair aquela tentação de discutir. Quem é financista vai dizer, olha, se você conseguiu o melhor resultado EAD, nas provas Brasil, essas avaliações externas, né, que a gente sempre, ano a ano, está fazendo aí. Ou seja, alguns vão querer isso, né, usar esse como parâmetro. Isso também será regulamentado em lei posterior. O problema é, nós vamos deixar que só isso baste para dizer que houve uma evolução, ou se nós vamos levar em consideração outros fatores, como, por exemplo, a qualidade que é oferecida àquela criança. Não só o resultado escolar, mas o resultado humano daquela criança, daquele jovem, né? Então, essa é a avaliação que nós vamos ter que discutir e, no momento da regulamentação disso aí, desse tópico da PEC, nós vamos ter que colocar tudo isso em consideração, não levar só o resultadismo, né, das provas, dessas provas todas que a gente acompanha na escola, que hoje são chamadas provas externas, né, avaliações externas, mas levar em consideração todo o conjunto, né, o conjunto de trabalho da escola e da rede. É óbvio que você tem que levar em consideração as avaliações externas, não há como você não utilizá-las, mas não pode ser só elas especificamente. Então, na hora que a gente for regulamentar, que o Congresso for regulamentar esse tópico, nós vamos estar atentos, assim como do CAQUI, nós vamos ter que ficar atentos, porque se o CAQUI não for regulamentado, observando tudo isso que eu falei, não adiantou de nada ter o CAC ou o CAQUI, ficou no mesmo diapasão. Então, a gente vai ter que trabalhar isso com muito carinho. Nós vamos ter que avaliar todos que estão envolvidos nisso, vamos ter que avaliar isso com muita atenção. Por isso, a importância de cuidar do seu deputado federal, da sua deputada federal, porque é ela que vai definir essas regulamentações. Então, não está definido ainda. Isso vai ser discutido. Vai ser discutido, ou seja, a previsão na PEC. Como vai ser feito, o que vai ser levado, tudo será regulamentado em lei posterior. Tá? Tudo. Entendi. A única coisa que garante mesmo é essa questão do governo complementar e de estar dentro da Constituição. O resto vai ter que ser garantido, mas como que será organizado é lei complementar. Com relação ao que você falou dos 5%, nós não somos contra, não. A educação infantil precisa de recursos só para ela mesma. Até porque a educação infantil é basicamente municípios. Então, os municípios precisam de mais recursos para garantir a CEMEI, a UMEI, a creche, o nome que dá para a escola infantil. Agora, para a gente garantir esse 5%, nós precisamos garantir
que o que nós não concordamos é usar recurso público para contratar creche privada. Ou seja, você pega um recurso público, aí o prefeito faz um acordo lá porque a previsão legal é para escolas confessionais. Então, uma creche lá ligada à igreja, ao pastor que ajuda, que pede voto para o prefeito. Ó, faz uma creche lá ao lado da sua igreja que eu vou fazer um convênio com você. Seria um negócio extraordinário, porque você imagina, ele garante a existência da escola com recurso público e nada impede que ele traga pessoas que paguem o particular. Então, ele teria dois ganhos, né, nessas escolas confessionais. Mas isso também vai ser parte da regulamentação. E nós vamos brigar para que isso não vigore. Recurso público é para a escola pública. Recurso privado é para a escola privada. Independente se é confessional, se é de lucro, não importa. O recurso público não pode abrir janela para a escola privada. Nem para a SESI, nem para a SENAI, nem para a escola confessional, para ninguém. O prefeito vai ter mais recursos, ele vai construir melhor escola, dar mais qualidade aos MEIs, às CMEIs, às creches, pagar melhor salário para o pessoal que cuida das crianças, das escolas infantis, e aí nós vamos ter, com certeza absoluta, uma educação de melhor qualidade. Isso é que a gente não pode permitir. Com relação aos 2,5%, foi criado isso como uma espécie realmente de prêmio, né? Ou seja, se for, vou só dar um exemplo, se isso estivesse na legislação atual, esses 2,5% é tudo para o Nordeste, para os estados do Nordeste, porque foram os que têm melhor resultado, né, na educação básica pública, hoje são os estados do Nordeste, são os que mais evoluíram. Se fosse 2,5% como prêmio para a evolução, quem estaria recebendo seria o Ceará, o Pernambuco, a Bahia, que foram os estados que mais... Né? Então, mas eu não sou contra, não. Nós queremos é que evolua mesmo. Se for para dar um prêmio, melhor. A gente está chegando aqui no fim da nossa conversa, então eu queria que o senhor conversasse rapidinho como que o Fundeb, a gente entendeu tudinho, mas como que o Fundeb interfere diretamente, para quem ainda não entendeu, eu acho que a gente já passou por isso aqui, mas como que o Fundeb interfere diretamente na atuação do professor lá na escola? Então, eu estou lá na escola, no meu dia a dia, o que que o Fundeb tem a ver? E que só fizesse suas considerações finais aí sobre essa primeira vitória que a gente conseguiu. Porque, pelo que eu entendi, foi o primeiro passo, né? Ainda tem muita coisa. Uma batalha, não foi guerra, não. A guerra ainda vem nas regulamentações, são várias batalhas que nós vamos ter para organizar. Olha, influi diretamente não só na vida do profissional, mas na vida de toda a sociedade. Por quê? Porque se você tem uma garantia de financiamento, é como imagina você. Você está aí, se você tem um emprego estável, você está indo bem, você fala assim, eu posso comprar uma casa nova, eu posso usar uma prestação, né? Eu sei que eu vou ganhar tanto, eu consigo pagar, ou comprar um carro. Ou seja, você pode fazer um planejamento de médio e longo prazo. Não sabendo se você vai ter renda ou não, isso sempre vai te colocar numa situação de falso equilíbrio, na corda bamba. Eu vou ou não vou? Tenho certeza ou não tenho? Por isso, o Fundeb é tão importante. Ele é a garantia de que você vai ter financiamento. Ora, se eu tenho financiamento, eu posso pagar o piso salarial nacional. Eu posso conseguir organizar para pagar. Eu posso criar um plano de carreira em que o profissional que entra aqui, ele saiba que em determinado tempo ou sob determinadas condições, ele vai ter um ganho, não só financeiro, mas um ganho de qualidade de vida. Então, essas questões influenciam na qualidade do trabalho do professor, é óbvio. Você imagina um professor como quem é designado, você não sabe se o ano que vem você vai ter ou não vai ter lugar para trabalhar e quantas aulas você vai pegar. Mas se você sabe que você é concursado, nomeado, e que o ano que vem você vai trabalhar,
você fica tranquilo. A sua qualidade de vida é melhor, o seu padrão é melhor e você se dedica mais. Imagine você profissional. Olha, se eu fizer um curso, se eu fizer um treinamento, se eu fizer uma pós-graduação, se eu fizer um mestrado, um doutorado, isso me acrescenta no meu salário, isso é um estímulo para que ele melhore. É óbvio que quem tem um curso mais aprimorado, ele tem mais bagagem para oferecer mais para os seus estudantes. É óbvio, isso é indiscutível, né? Então, é dessa forma, a garantia de que tem financiamento dá condições a gente poder planejar a educação como política de Estado. E que eu falei, não política de governo. Ou seja, é uma política de Estado. Independente de quem vai ser o próximo prefeito, vamos imaginar, o professor da rede de Araguari, ou de Montes Claros, falou assim, não importa quem ganhe, eu quero que ganhe o melhor, que eu penso mais, enfim, que tenha mais afinidade política comigo. Mas, independente de quem ganhe, eu sei que o meu emprego vai estar lá, não vai fechar a escola, vai dar garantia. Ou seja, que o pai fica tranquilo que vai ter vaga para o seu filho, independente do que ocorrer, o Estado vai ter que oferecer. Ou seja, toda essa estrutura, sabendo que tem um financiamento, dá essa tranquilidade ao trabalhador, ao estudante, aos pais e até ao gestor. Os prefeitos estão loucos aí para aprovação, principalmente os que vão para a reeleição, né, vão tentar a reeleição, estão loucos aí para o Fundeb ser aprovado o mais rápido possível. Porque se fizer isso, ele sabe que ele consegue planejar a educação da sua rede com mais tranquilidade para os próximos 4 anos. Então, essa é a garantia. O Fundeb é tão importante por causa disso. Dá essa condição para todos nós ficarmos mais tranquilos. Por exemplo, um gestor pode planejar concurso, né, para substituir o pessoal que é designado, né, pode estabelecer condições de plano de carreira, de trabalho, de médio e longo prazo, e não ficar aquela agonia. Né? Vai ter o salário, não vai ter, arrecadou, não arrecadou. Eu acabei de dar um exemplo para você. O Fundeb provou que tinha recurso para pagar os trabalhadores da rede estadual. E se não tivesse Fundeb? A arrecadação era a mesma, mas o prefeito, o governador poderia, ele não era obrigado a apresentar que tinha recurso. A conta Fundeb, que ela é específica para salário, é que nos deu a ferramenta para obrigá-lo a pagar o salário. Então, veja, isso é uma estrutura de tal forma, de tal monta, que engessa, muitas vezes, a falcatrua, ou seja, impede muito a falcatrua de maus gestores. Ok? Se tiver mais alguma coisa, senão eu me despeço. Posso emendar? Vamos ver, pessoal, vocês têm alguma dúvida, algum comentário que vocês queriam mandar para a gente? A hora é agora. Vamos aproveitar esse professor, que, nossa, muito honrada pelo senhor ter aceito o nosso convite para conversar conosco, muito honrada mesmo. E é isso, acho que só pode encerrar, então. Eu quero agradecer você, Laís, e todo mundo do Instituto aí, é um prazer. Fico sempre à disposição, viu? Tem meu contato, precisou, quer tirar uma dúvida específica, eu estou sempre à disposição. Enquanto eu estiver à frente do Conselho como presidente, é nosso dever estar aí à disposição da sociedade de Minas. É óbvio que se configurar as nossas pretensões políticas, eu vou ter que me afastar a partir do dia 15. Mas vamos ver ainda as coisas... Política é como nuvem. Você olha, está de um jeito, olhou de novo, já mudou tudo de novo. Então, a gente não sabe o destino da gente. Mas hoje, enquanto a gente estiver à frente, eu quero estar à disposição de todos e dizer da importância dessas vitórias. Foi uma vitória extraordinária da sociedade brasileira. Ganhamos do governo Bolsonaro, que era contra o Fundeb. Eu nunca fui a favor, contra o Fundeb. Ganhamos do governo de 7 governadores, incluindo o governador das Minas Gerais. Vencemos muitos prefeitos, como eu citei. Está dando aqui 20 segundos para encerrar. Vencemos prefeitos que também eram contra
Enfim, foi uma vitória extraordinária e nós vencemos uma batalha. Vamos à luta, porque a guerra ainda é árdua e longa. Um grande abraço, muito